Alguns desejos vivem em silêncio dentro de nós por anos. Desejos profundos, complexos, quase indecifráveis. Foi assim com Fernando. Por fora, um homem comum, marido amoroso, companheiro presente, profissional respeitado. Mas por dentro, ele abrigava um segredo que pulsava mais forte a cada dia. O fascínio em ver sua esposa, Manu, se entregar a outros homens. Não por falta de amor, mas por algo mais visceral. Uma mistura de entrega, dominação e adoração. Era o tipo de fantasia que parecia inalcançável. Mas quando a cumplicidade entre um casal é verdadeira, até os desejos mais ousados encontram espaço para florescer. Tudo começou numa noite tranquila de sexta-feira. Fernando e Manu tomavam vinho na varanda, ouvindo uma playlist de jazz suave. Ele respirou fundo, olhou nos olhos dela e decidiu ser honesto. "Amor, posso te contar uma coisa que guardo há muito tempo?" Ela sorriu com doçura, como quem já sabia. "Claro que pode!" respondeu pegando a mão dele. Fernando hesitou por alguns segundos, o coração acelerado, e então revelou: "Eu sempre tive uma fantasia, uma bem específica. Já pensei em ver você com outro homem, ou dois. Queria assistir, sentir. Não sei explicar bem, mas é algo que me excita e ao mesmo tempo me conecta mais a você." Manu ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos não demonstravam choque ou repulsa, apenas curiosidade e carinho. "Você quer mesmo isso?" perguntou com voz suave. Fernando assentiu. Ela apenas disse: "Então vamos fazer do seu desejo uma experiência inesquecível." Nas semanas seguintes, conversaram abertamente sobre tudo: limites, fantasias, segredos e inseguranças. Esse processo aproximou os dois ainda mais. Era como se cada conversa acendesse uma nova chama entre eles. Manu sugeriu que escolhessem os parceiros com calma. Homens que entendessem o que estavam prestes a viver. Foram criteriosos. Conversaram, conheceram, criaram confiança. E por fim, encontraram os dois, Lucas e Caio, maduros, respeitosos e conscientes do espaço que estavam entrando. Na noite marcada, Fernando preparou tudo com esmero: quarto limpo, luzes baixas, lençóis novos, vinho e frutas ao lado da cama. Quando Manu entrou, usando apenas um robe vermelho de seda, Fernando sentiu o tempo desacelerar. Ela estava deslumbrante. Seus cabelos soltos caíam sobre os ombros, os olhos brilhavam com desejo, mas também com segurança. Lucas e Caio chegaram logo depois. Foram discretos, educados. Cumprimentaram Fernando com respeito e, ao se aproximarem de Manu, houve uma troca silenciosa de olhares. Um pacto não verbal de entrega e respeito. Fernando se sentou em uma poltrona ao lado da cama. O coração batia forte. Ele não sabia ao certo como reagiria. Mas à medida que via Manu se entregando, algo dentro dele despertava. E não era ciúme. Era outra coisa. Um orgulho profundo. Um prazer em vê-la tão viva, tão dona de si. A cada minuto, Fernando descobria uma nova camada de si mesmo. Não era apenas a imagem da esposa sendo tocada por outros homens, era o que aquilo simbolizava. O poder da entrega, o abandono do controle, a confiança absoluta entre dois amantes que se permitem ser quem realmente são. Ver Manu tão livre, tão entregue, despertava nele algo quase sagrado. Ela era o centro daquele ritual. Não uma mulher dividida, mas uma mulher multiplicada. Multiplicada em prazer, em presença, em poder. E ele estava ali, não como mero espectador, mas como arquiteto daquela cena. Tudo existia porque ele teve coragem de desejar. E ela teve coragem de mergulhar com ele. Fernando sentia o peito vibrar.
Era como se os limites entre o físico e o emocional estivessem se dissolvendo. Naquele quarto, naquela noite, ele não era apenas marido, era cúmplice. Era amante silencioso, apaixonado pela visão de sua musa em êxtase. E era, sobretudo, um homem em paz com seu desejo, finalmente livre da culpa, da dúvida, do medo. Ali, tudo fazia sentido. Lucas beijava sua nuca com delicadeza, enquanto Caio explorava suas curvas com mãos firmes. Manu sorria entre suspiros. Fernando assistia hipnotizado, sentindo-se parte de tudo aquilo. Cada toque nela era também um toque nele, só que em outra camada, emocional, erótica, espiritual. Sentiu o rosto esquentar, as mãos suando, e ainda assim não desviava o olhar nem por um segundo. Cada gesto, cada gemido, cada respiração mais ofegante era combustível para sua fantasia mais íntima. Manu, ciente de que ele assistia, olhava de volta para Fernando com ternura e desejo. Era como se dissesse: "Isso é para você também." Cada vez que Manu se movia, gemia ou olhava para ele, era como se todo o seu corpo respondesse em ondas, não apenas de desejo, mas de um prazer mais abstrato, mais simbólico, quase espiritual. Ele não era apenas um espectador, era parte viva daquela entrega. Havia algo imensamente excitante em ver a mulher que ele amava ser adorada por outros homens, em um contexto em que ela estava segura, respeitada e desejada. E tudo com o consentimento e desejo mútuo. Os olhos de Fernando brilhavam com emoção. Manu parecia ainda mais poderosa naquela noite. Não só sensual, mas confiante, dominante em sua própria feminilidade. Ela guiava os toques, os ritmos, os olhares. Era como se dançasse no centro de um palco íntimo. E ele, o público mais devoto. Em determinado momento, Fernando viu quando Lucas se deitou ao lado dela, e Manu virou-se de frente para Caio, que a abraçava por trás. Seus movimentos estavam em sincronia, como um trio de energia, respiração e prazer. Mas, mais do que os corpos, o que hipnotizava Fernando era a conexão que se formava ali. Não havia vulgaridade, havia beleza. Uma coreografia fluida de corpos que se comunicavam por toques e olhares. E por um instante, ele fechou os olhos e ouviu apenas as respirações, o som da pele na pele, os gemidos abafados e, no fundo de tudo, seu coração pulsando em ritmo forte. Quando abriu os olhos novamente, viu Manu olhando direto para ele. Olhos úmidos, lábios entreabertos e um leve sorriso. Como se dissesse sem palavras: "Eu estou vivendo tudo isso, por você." Aquela troca de olhares o fez estremecer. Naquele instante entendeu que não havia rivalidade ali. Havia parceria. Ela não o traía. Ela se mostrava, revelava o quanto confiava nele para se despir, não apenas do corpo, mas da alma. E ele estava mais apaixonado do que nunca. Ao final da noite, o ambiente tinha o cheiro de prazer, vinho e liberdade. Lucas e Caio se despediram com respeito, abraçaram Fernando com cumplicidade e deixaram o quarto em silêncio. Manu ainda estava nua na cama, os cabelos bagunçados, a respiração desacelerando. Fernando se aproximou, deitou-se ao lado dela e a abraçou pelas costas. Ela se aconchegou em seu peito, com os olhos fechados. "Foi tudo o que você imaginava?" Ela perguntou, com a voz rouca e doce. Fernando demorou um segundo antes de responder. Como se estivesse processando tudo. "Foi mais, foi verdadeiro, foi nosso", disse, beijando a testa dela. Nos dias que se seguiram, Fernando pensava constantemente naquela noite, mas não com ansiedade ou obsessão. Era diferente. Ele se sentia em paz, porque o fetiche não era mais um segredo.
não era mais um peso. Era agora uma ponte entre ele e Manu. Um espaço seguro onde desejos podiam florescer, sem culpa, sem julgamento, com entrega e presença total. Ele descobriu que amar de verdade é permitir que o outro seja pleno e que, quando isso acontece, todos os tabus se dissolvem e dão lugar ao que realmente importa: a liberdade de viver o amor do jeito que faz sentido para vocês. E talvez seja esse o maior presente que um casal pode se dar. O que Fernando viveu foi só o começo. Se você quer entender mais sobre esse universo, saber como iniciar da maneira correta, clique no link na descrição e descubra um novo universo de prazer. O próximo capítulo pode ser o seu.